No dia 2 de abril de 1939, em Washington, nascia uma das maiores vozes de rhythm and blues e soul de todos os tempos, Marvin Pentz Gay Jr., Marvin Gaye. E é sobre os amores de Marvin que a gente vai falar hoje. Roda a vinheta. Olá, bem-vindos ao Bia Apresenta, eu sou a Bia, muito obrigada por vocês estarem aqui assistindo, espero que todos vocês estejam bem. Se você gosta de conteúdo musical sobre rhythm and blues, soul, jazz, black music, você está no lugar certo. Se inscreva no canal se você ainda não for inscrito, curta, compartilhe e ajuda a gente aí a alavancar o canal, a fazer o canal crescer e a gente divulgar cada vez mais o nosso gosto pela música. E antes de mais nada, eu quero agradecer ao Gabriel, que aceitou o desafio, confiou no canal e vai fazer as nossas edições daqui para frente. Muito obrigada, Gabriel. E bora pro vídeo! Marvin Gaye foi um cantor, um compositor, um produtor musical, um arranjador, um multi-instrumentista que nasceu no dia 2 de abril de 1939 em Washington, no conjunto habitacional que chama-se Fairfax Apartments. Ele era filho da Alberta Gaye e do Marvin Pentz Gaye Sr. E ele era o segundo filho mais velho de 4 irmãos, que era a Jeanne, a Zeola e o Frank Gaye. Mas ele tinha mais 2 irmãos também, que eram filhos do pai e da mãe dele de outros relacionamentos, que eram o Antoine e o Michael Cooper. Eles nasceram nesse conjunto habitacional, eles moravam ali. Era bem simples, era bem humilde, assim, né? Esse conjunto habitacional não existe mais e até os amigos apelidavam ali aquele conjunto habitacional, aquele bairro que eles moravam, de Simple City, que era como se fosse uma mescla ali da cidade e do campo. E eles passaram a infância deles ali mesmo. O Marvin Gaye, ele teve um contato inicial com a música aos 4 anos de idade, através da igreja. Ele teve contato com a música e com a religião. E o pai dele frequentemente acompanhava ele ao piano, nas canções que ele fazia, nos louvores da igreja. Mas aos 11 anos, ele realmente fez uma apresentação na escola, cantando a música Be My Love, do Mário Lanza. Be my love, for no one else can end this yearning. E a partir daí que ele foi incentivado a seguir uma carreira profissional na música. Dos 7 anos de idade até a adolescência, Marvin sofreu demais com as surras do pai dele. O pai dele era muito bravo, era muito cruel. Ele chegou a comparar a convivência com o pai dele a conviver com um rei bem cruel e poderoso, sabe? Assim, que sempre queria as coisas do jeito dele e não aceitava opiniões. A mãe dele sempre consolava ele. Se não fosse a mãe dele, sempre tá ali do lado dele, consolando ele, talvez ele tivesse até cometido um atentado à própria vida dele. E aos 17 anos ele cansou dessa situação, ele abandonou o ensino médio e se alistou nas Forças Aéreas. Só que quando chegou lá, ele achou que era de um jeito e era de outro. Era bem exigente também. Lá ele tinha que fazer até serviços domésticos, então ele fingiu ali uma doença mental e foi dispensado. Foi dispensado das Forças Aéreas. E o superior dele chegou a falar que ele foi dispensado porque ele não se submetia às ordens, ele era meio rebelde, então ele foi dispensado. Após ele ter abandonado as Forças Aéreas, ele se focou na carreira musical. E aí ele conheceu um grupo que chamava-se The Marques, que tinha o Bo Diddley à frente. Eu não sei, para quem não conhece o Bo Diddley, ele foi um cantor, um compositor, um guitarrista de blues muito influente na época. E eles fizeram com esse grupo The Marques, ele fez um single que chamava-se Wyatt Earp. E a partir daí, ele chamou a atenção do Harvey Fuqua. Harvey, ele era um dos produtores musicais da Motown, ele era um dos executivos da Motown, e aí ele se interessou, e aí colocou o Marvin num grupo que se chamava The Moonglow. Com o Moonglow, ele aprendeu várias das técnicas que ele aplicou nos discos dele posteriormente. Mas esse grupo, ele acabou se dissolvendo com o tempo, e aí o Harvey Fuqua apresentou o Marvin para o Berry Gordy,
que é o presidente da Motown. Inicialmente, o Barry ele colocou o Marvin para trabalhar como baterista de algumas bandas, como The Marvelettes, The Miracle e The Little Steve, que é o Stevie Wonder hoje em dia. Para quem não sabia, pois é, Marvin Gaye foi baterista do Stevie Wonder. Berry Gordy não queria contratar o Marvin como um cantor, porque ele já tinha aquele histórico de rebeldia, de não aceitar opiniões, de não aceitar regras. Então aí precisou de um empurrãozinho da Anna Gordy, que é a irmã do Berry Gordy, que namorava com o Marvin na época, e aí ela tentou convencer o irmão a contratar ele como cantor, e foi a partir daí que ele se tornou um dos músicos da gravadora, por incentivo ali, por um empurrãozinho da Anna Gordy, para poder fazer com que ele fosse um dos contratados da gravadora. Depois desse contrato, ele resolveu mudar o nome dele e acrescentar o E no final, para poder se separar, se desvencilhar do nome do pai dele, e também para tirar qualquer percepção errada sobre a sexualidade dele que as pessoas estavam comentando ali. E aí a gente vai chegar no ponto da finalidade do vídeo, que são os amores de Marvin. Anna e Marvin se conheceram em 1960, em uma apresentação na casa do Berry Gordy. E eles se conheceram, se gostaram, se apaixonaram, e a Anna teve um papel muito importante na vida profissional do Marvin e na vida pessoal dele. Eles ficavam tão juntos que era um amor muito intenso. O Marvin mesmo fala que era um amor tremendo, que um tinha pelo outro, um não ficava sem o outro. Porém, o casamento deles foi muito conturbado, eu acho que foi um dos mais conturbados do mundo da música. Eles tinham um problema muito grande de controle. A Anna era bem autoritária e o Marvin, ele era bem rebelde. E eles entraram, infelizmente, num desgaste do relacionamento, entraram num processo de divórcio que se alongou por anos, e nesse processo, o Marvin, ele estava sem dinheiro para poder pagar os acordos desse processo, o acordo do divórcio. Então, eles fizeram ali uma situação de que o Marvin, ele ia pagar $600 mil para Anna. Porém, ele ia dividir em 2. Então, assim, os primeiros 300 mil iam ser dados através de royalties do próximo disco dele, e o restante seria dos royalties futuros, para poder quitar essa dívida. E aí ele começou a se focar num disco que chama-se Hear My Dear. Esse disco, ele conta exatamente o relacionamento turbulento e brutal da Anna e do Marvin. Ele conta, sim, esse relacionamento através das músicas. E as músicas mais provocantes, vamos dizer assim, seria When Did You Stop Loving Me? When Did I Stop Loving You? We tried a million times, again. E Anger. It ain't just me, baby. Ele até disse numa entrevista que ele ia fazer um disco rapidinho, porque o dinheiro ia ficar tudo para ela mesma, então ele não ia se focar muito no disco. Mas ele acabou se focando nesse disco, Hear My Dear. O disco foi um sucesso, foi um disco teve bastante notoriedade por conta dessa situação aí. E a Anna quis processar ele em $5 milhões por invasão de privacidade, porque ela não achou certo ele expor o relacionamento dos dois num disco. Esse disco ele foi bem criticado, ele foi lançado em 1978 e ele se tornou um dos melhores discos do Marvin Gaye. E o Marvin e a Anna, eles acabaram se reconciliando no início da década de 80, e infelizmente Marvin nos deixou em 1984, e em 1987 a Anna que aceitou a introdução dele no Hall da Fama do Rock. Eu acho assim que foi uma coisa muito linda, porque eles tinham, apesar de ter tido um relacionamento bem conturbado, bem difícil, a gente vê que ainda se manteve um respeito e um carinho pelos dois. Então, assim, não ficou ódio, não ficou mágoa. Assim, admirei até a atitude dela, né, de ter ido lá, aceitar, reconhecer a importância que ele teve, né, na música e no rhythm and blues, no soul, na música negra americana. É bem importante isso. Muitos dos sucessos do Marvin Gaye foi atribuído às parcerias femininas que ele teve. Teve com a Kim Weston, com
com a Mary Wells. E, gente, vocês estão vendo que tá meio diferente a iluminação, né? Eu tô vendo aqui que tá bem diferente. Mas é porque eu tava gravando de dia e eu precisei parar e agora eu tô gravando à noite. Pode ver que no outro take tava bem claro aqui, né? Agora já não tá mais. Mas enfim, vamos tocar o barco. Aí, a parceria dele mais popular e memorável foi da Tammy Terrell. A Tammy, ela nasceu como Thomasina Winifred Montgomery e ela foi apresentada ao Marvin Gaye em 1967, porque um ano antes ela fez uma apresentação com Jerry Butler e chamou muita atenção do Berry Gordy, aquela cantora jovem, bonita, uma cantora de soul com uma voz bem potente, chamou muita atenção dele. Então ele contratou aquela garota e em 67 ele apresentou para o Marvin para que eles fizessem uma dupla, um dueto. E realmente, dessa dupla surgiram 3 discos, que foi, o primeiro foi United, o segundo foi You're All I Need e o terceiro, que foi em 69, foi o Easy. Então, nesse primeiro disco, eles tinham canções como Ain't No Mountain High Enough, Ain't no valley low enough. Your Precious Love. Oh, heaven must have sent you from above. Foram canções que fizeram muito sucesso e estabeleceu os dois como uma dupla bem romântica, vamos dizer assim, né? E eles receberam as letras do Nicholas Ashford e da Valerie Simpson, que eram compositores e produtores ali da Motown. E todo mundo achava que essa dupla da Tammy e do Marvin era muito unida, eles tinham uma química muito intensa. Era um envolvimento durante as interpretações das músicas. E o Marvin chegou até a declarar que, pelo tempo que eles estavam fazendo as canções, realmente ele se sentia apaixonado pela Tammy. Lembrando vocês que nessa época ele estava lá casado ainda com a Anna Gordy e eles estavam ali numa batalha, num casamento bem difícil, bem conturbado, e eles estavam ali numa batalha ainda tentando se encontrar, tentando se resolver, quando ele conheceu e quando ele começou a trabalhar com a Tammy. Nesse mesmo ano de 67, que ele conheceu a Tammy, já começou assim, infelizmente teve já um problema, porque numa das apresentações que eles estiveram juntos, a Tammy acabou desmaiando nos braços do Marvin. Foi uma apresentação na Virgínia. Ela estava sofrendo com enxaquecas terríveis e aí ela foi fazer essa apresentação e ela realmente desmaiou, preocupou todo mundo. Depois fizeram exames posteriormente lá para ela e identificaram que ela tinha um tumor cerebral, um tumor maligno. E a partir daí, a saúde dela só foi se deteriorando. Realmente foi ladeira abaixo. Mas ela ainda conseguiu, a partir do momento que ela tinha esse contrato com a Motown ainda insistiu que ela fizesse ainda os outros 2 álbuns, que foram o You're All I Need e o Easy. Ela estava bem doente, mas ela ainda conseguiu fazer, ela cumpriu o contrato. Realmente, alguns vocais foram substituídos pela Valerie Simpson, porque a Tammy, ela já estava bem debilitada, ela estava bem doente. Ela passou por 8 cirurgias mal sucedidas. Ela já não conseguia mais fazer nenhuma apresentação ao vivo, ela perdeu o cabelo, ela ficou cega, ela não andava mais, ela andava com cadeira de rodas, ela perdeu muito peso, em nada lembrava aquela cantora que foi contratada, que fez aqueles álbuns, que se apresentava com o Marvin. Ela em nada mais lembrava aquela pessoa, aquela jovem. E no dia 16 de março de 1970, a Tammy veio a falecer. Deixou assim o Marvin profunda depressão. Ele realmente não estava conseguindo lidar com a situação. No funeral dela, ele conversava com ela, ele exigia as respostas, ele perguntava por que ela deixou ele, e realmente foi muito triste. E depois disso tudo, o Marvin ele ficou num alto isolamento, ele não se apresentou ao vivo por 2 anos, e em 71
Ele entrou nos estúdios de gravação depois de um período de reflexão. Ele entrou nos estúdios e gravou o álbum What's Going On, que foi um álbum assim mais intimista, mais abordando questões sociais, abordando uma outra linguagem. Esse álbum ele fez muito sucesso. Ele foi assim um dos melhores álbuns do Marvin Gaye. Após o sucesso estrondoso do What's Going On, Marvin chegou pra gente com essa pedrada que é Let's Get It On. E esse álbum, na verdade, ele não era para ter esse cunho sexual. Ele era uma louvação a Deus. Mas, durante as gravações, Marvin conheceu uma garota de 17 anos e se apaixonou perdidamente por ela. E ele fez umas modificações na letra e é o que a gente conhece hoje. Na letra ele fala que é pra gente se soltar, pra gente deixar rolar, para que somos pessoas sensíveis com muito para dar. Então vamos deixar rolar, vamos deixar acontecer, não importa o que as pessoas dizem, porque ele foi muito criticado por isso, mas ele realmente deixou rolar, deixou acontecer, ele não estava ligando para o que as pessoas falavam. E realmente a gente tem que dar o crédito para Janis Hunter, porque ela foi a inspiração para essa obra-prima da música que a gente ouve, que a gente gosta, que faz parte da trilha sonora de vários filmes e que foi referência e é referência para a música atual. Obrigada, Janis. Diana Ross nasceu no dia 26 de março de 1944 em Detroit. E ela ficou bem famosa, bem conhecida pelo trio vocal The Supremes, que fez muito sucesso ali na década de 60 pela Motown Records. Saíram uns rumores ali que a Diana ela foi muito privilegiada pelo Berry Gordy, que eles tiveram um relacionamento. Então, quando ela foi apresentada para o Marvin Gaye para fazer um dueto, foi meio que uma estratégia para fazer com que a Diana explodisse na mídia, né? Mas a Diana ela já era famosa, enfim. Foi assim como se fosse um gatilho para ela ter muito mais fama e ser muito mais conhecida, para a luz dela não ser apagada com o fim do Supremes. Mas essa estratégia foi benéfica também para o Marvin, porque ele tinha passado por todo aquele período de depressão, aquele período da morte da Tammy, do What's Going On. Então, quando ele se uniu com a Diana, foi muito bom para ele, porque ele conseguiu trazer de volta aquela criatividade dele, ele se sentiu mais animado. Fora que eles tiveram uma conexão emocional muito forte. Eles tiveram, além de uma amizade muito intensa, eles tiveram uma cumplicidade. Apesar assim de ter, logicamente que amigos, eles têm algumas dificuldades em lidar juntos, né, em trabalhar juntos. Como, por exemplo, em algumas situações, a Diana estava grávida e o Marvin fumava muito, então eles fizeram a gravação em locais separados, porque ela não queria ter contato com o cigarro, porque ela estava grávida. Então, assim, são rusgas, assim, são conflitos que são normais entre amigos. Mas eles se davam muito bem. E quando você ouve o disco, o álbum, que é Diana e Marvin, você consegue entender essa conexão. O álbum foi lançado no dia 26 de outubro de 1973 e ele teve o período de gravação entre 71 e 73. Então foi muito importante essa gravação, porque foi na época que ele estava realmente perdendo a vontade de continuar na carreira artística, na música, porque foi na época que ele entrou no estúdio de volta para poder gravar What's Going On e ele recebeu esse convite de trabalhar junto com a Diana. E foi muito importante isso para a música americana, para a música negra, e se tornou até uma referência até hoje para gente, para nós que somos apreciadores da música, e fez uma diferença imensa. Então, assim, eu vou pedir para que você coloque lá no seu aplicativo de música,
coloque Diane e Marvin e ouça o álbum inteiro. Você vai entender do que eu tô falando. E esse foi o vídeo de hoje, eu espero que vocês tenham gostado. E eu vou pedir para que vocês curtam, compartilhem, comentem, que é para dar engajamento no vídeo, para que a gente consiga distribuir para mais pessoas e atingir cada vez mais apreciadores também da música como a gente. Então eu peço para que vocês comentem aí também se vocês querem um outro vídeo sobre um artista em específico. Comenta aí para mim. Bia apresenta, curte, comenta. Até a próxima.